que é a demência de Alzheimer? A demência de Alzheimer é um tipo de adoecimento neuropsiquiátrico, ou seja, é um tipo de adoecimento mental complexo em que o portador deste adoecimento passa progressivamente, continuamente, aos poucos, a apresentar alterações pessoais amplas, que incluem mudanças cognitivas, ou seja, funções cognitivas são as funções mentais superiores de lembranças, ou seja, memória, capacidade de interpretação dos fatos, atenção para sustentar uma conversa ou a resolução de um problema e concentração para conseguir realizar qualquer atividade, desde um diálogo até a solução de um problema com começo, meio e fim. Então a demência de Alzheimer, ela altera, diferente do que as pessoas acham, não só a memória para fatos recentes e depois para fatos e informações do passado. Ela altera memória, atenção, concentração, inteligência, enfim, a capacidade de resolução de problemas, que geralmente começam com mudanças sutis, simples, como dificuldade de entendimento de uma informação da televisão e depois vai progredindo para outras dificuldades maiores, como por exemplo, não lembrar-se dos nomes dos objetos do dia a dia ou até de pessoas da família. Além dessas alterações, digamos, puramente mentais, existem as consequências comportamentais da demência de Alzheimer. Ou seja, a pessoa no dia a dia vai passando cada vez mais a ter dificuldade para sua independência. Desde limitação da independência para preparar os seus alimentos, até outras mais complexas, como cuidar da sua higiene e ter o seu dia a dia organizado, como evacuar no lugar certo, alimentar no tempo certo, com o uso dos utensílios de maneira correta. Essas alterações comportamentais começam desde muito simples, como aquela com a dificuldade em solicitar um troco na padaria, até outras mais complexas, como por exemplo, evacuar fora da bacia, e outras como passar a ter um interesse totalmente sexual, totalmente diferente daquele que ao longo da sua vida se manifestou. Além dessas alterações comportamentais que repercutem na alimentação, na higiene pessoal, na sua independência como um todo, também tem as mudanças afetivas, ou seja, na capacidade de expressar os sentimentos da maneira como os outros esperam e como se esperava daquela própria pessoa portadora de demência. Então, é muito comum os familiares falarem: nossa, depois que o meu pai, minha mãe, sogro, sogra teve esse diagnóstico ou que foi reconhecido como portador de demência de Alzheimer, parece que não gosta mais da gente, parece que não liga mais para os netos. Ou seja, a capacidade da pessoa expressar emoções, sentimentos, desde alegria para fatos que merecem alegria, até tristeza para informações de assuntos difíceis, isso progressivamente, aos poucos, a pessoa vai perdendo, até que ela fica praticamente, ao longo do tempo, indiferente, ou seja, não manifesta nenhuma emoção, nem por gestos, nem por expressão facial, tanto para assuntos positivos como para assuntos negativos. Então, novamente, diferente do que algumas pessoas acham, a demência de Alzheimer, além de comprometer a memória e outras capacidades mentais, repercute também alterando os comportamentos que vão ficando menos funcionais. E além disso, a expressão emocional também vai ficando prejudicada. Portanto, a demência de Alzheimer ou de Alzheimer é um tipo de adoecimento mental complexo com consequências para as funções mentais de memória, atenção, concentração, capacidade de solução de problemas, mas alterações comportamentais que levam a pessoa a ter dificuldade para sua independência, mudando padrões alimentares, sexuais e da sua própria higiene, e também alterações afetivas, ou seja, cada vez mais
o empobrecimento da capacidade de expressar os seus sentimentos, tanto positivos como negativos. Gostou? Então, clique aqui embaixo desse vídeo, inscreva no nosso canal do YouTube, youtube.com/Vida Mental, e também para assistir vídeos maiores e mais completos deste e de outros assuntos de saúde, vá até o site www.eventials.com/Vida Mental. O link também está abaixo. Muito obrigado!